anjos rebeldes do céu, sua maldição foi selada. Esses seres espirituais que viveram na luz resplandecente do céu não tinham desculpa para o seu pecado. Mas para os seres humanos contaminados pelo pecado, o Senhor tinha um plano para recuperá-los se eles confiassem nele. Ainda assim, o pecado tem consequências. Assim como Deus expulsou Lúcifer e seus anjos maus do paraíso celestial, Deus expulsou o homem e sua mulher do paraíso terrestre. Depois de expulsá-los do jardim, o Senhor colocou poderosos seres angelicais ao leste do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, guardando o caminho para a árvore da vida. A árvore da vida era uma outra árvore especial no meio do jardim. Somente pessoas perfeitas poderiam comer dela. Adão e Eva não eram mais perfeitos. Eles haviam pecado e deveriam envelhecer e morrer. Nosso grande Deus Criador é santo. Isso significa que Ele é puro, limpo, perfeito e justo. Por causa da sua natureza santa e suas leis santas, Ele precisa punir o pecado com a morte, a separação da fonte da vida. Algumas pessoas pensam que Deus é tão bacana que Ele pode ignorar as leis que Ele mesmo decretou. Imagine um tribunal onde o juiz se recusa a cumprir as leis da terra. Você diria que esse juiz é excelente? Imagine um jogo de futebol no qual o árbitro ignora as regras do jogo. Você o chamaria de um ótimo árbitro ou de um árbitro ruim? Satanás queria que Eva acreditasse que o seu Criador não cumpriria as regras, que ele não puniria os infratores com a morte. Mas o justo Rei e Juiz do Universo sempre mantém sua palavra. Deus é bom, você pode confiar nele. Seu trono está construído sobre 2 fortes pilares, integridade e justiça. Amor infalível e verdade caminham à frente de você como atendentes. Veja se você consegue responder este enigma. O que Satanás e os humanos podem fazer que o Senhor Deus não pode fazer? Aqui está a resposta do próprio Deus. Eu não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Na minha santidade não mentirei. Não pode voltar atrás em sua palavra. Do lado de fora do jardim, o mundo ainda era um lugar bonito, mas também incluía coisas ruins como plantas espinhosas, insetos irritantes, joelhos esfolados e narizes entupidos. Muitos animais não eram mais amigáveis, a comida não era fácil de encontrar. Adão e Eva tinham que trabalhar duro para encher seus estômagos vazios. Eles também tiveram momentos de felicidade e alegria. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Eva deu o nome de Caim ao primeiro bebê do mundo, que significa posse. Que precioso tesouro de Deus! Talvez ela pensou que seu filho fosse o Salvador prometido, mas ela logo descobriria que seu lindo filhinho era teimoso e egocêntrico, exatamente como seus pais. Depois, quando o segundo filho nasceu, Eva o chamou de Abel, que significa vaidade ou nada. Claramente, Adão e Eva não podiam produzir um descendente sem pecado que salvaria as pessoas de seus pecados. Ao invés de refletir a imagem sagrada de Deus, os descendentes de Adão e Eva refletiam suas próprias naturezas pecaminosas. Adão tinha filhos e filhas, à sua semelhança, à sua própria imagem. Olha esta imagem. Você vê Caim pegando o melão de seu irmão mais novo?
Ele está agindo como seus pais, que pegaram a fruta que não era deles. Como uma doença contagiosa, o pecado de Adão e Eva infectou seus filhos. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. O pecado de Adão trouxe a morte, e a morte se espalhou para todos, pois todos pecaram. Um provérbio africano diz: um rato só pode produzir descendentes que cavam. Um provérbio árabe expressa o mesmo fato: o filho de um pato flutua. Quando nossos primeiros pais pecaram, eles se tornaram como um galho quebrado de uma árvore. Assim como todos os ramos e folhas do galho quebrado são afetados, todos os membros da família de Adão foram afetados pelo pecado de Adão. Muito depois da morte de Adão, o profeta rei Davi escreveu: nasci um pecador, sim, desde o momento em que minha mãe me concebeu. Podemos não gostar de ouvir isso, mas sabemos que é verdade. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas, mas as Escrituras se concentram na história de seus dois primeiros filhos. Abel cuidava de rebanhos e Caim trabalhava o solo. Tanto Caim quanto Abel eram bons trabalhadores. Ambos conheciam o seu Criador. Ambos queriam que Deus aceitasse a eles e a sua adoração. Ambos tinham o mesmo problema: pecado. Eles não só nasceram pecadores, mas eles também viviam como pecadores. Todos os dias eles pensavam, falavam e agiam de maneira que não refletiam a natureza pura e amorosa de Deus. Em seu livro, o Rei do Universo chama isso pecado. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Havia alguma maneira de Deus perdoar Caim e Abel e declará-los justos aos seus olhos? Sim, mas custaria muito, muito caro. Sem o derramamento de sangue, não há perdão. Essa lei infalível do universo, a lei do pecado e da morte, precisa ser cumprida. O pecado deve ser punido com a morte. É por isso que a maneira do rei perdoar exigia o pagamento com a morte. Ainda que o pecador merecesse a morte, Deus aceitaria o sangue de certos tipos de animais, como um cordeiro. O cordeiro não podia estar doente, arranhado ou sujo. Tinha que ser saudável e limpo. Tinha que ser um cordeiro perfeito. O cordeiro seria morto e queimado. Ele morreria no lugar do pecador culpado. O cordeiro seria o substituto do pecador. Um dia, os dois irmãos trouxeram ofertas a Deus, mas apenas um trouxe a oferta certa. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Qual oferta você acha que Deus aceitou? Olhe para os irmãos. Veja o que eles estão prestes a oferecer a Deus. Olhe os altares. Um altar era uma plataforma elevada, geralmente feita de pedras ou terra. Era um lugar de morte. O altar sustentava a oferta entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. Tudo que era oferecido no altar seria queimado com fogo. Deus sempre mantém a justiça, mas deseja mostrar misericórdia. Como ele poderia fazer as duas coisas? Como ele poderia punir o pecado sem punir o pecador? Muito tempo depois da época de Caim e Abel, Deus disse ao profeta Moisés: a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz a propiciação pela vida. Ele deve pôr a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada para que ela seja aceita como propiciação em seu lugar. O que significa propiciação? Tem a ver com o pagamento do preço do resgate exigido para que os pecados possam ser cobertos, limpos e perdoados.
Nos tempos do Antigo Testamento, Deus disse às pessoas que ele aceitaria o sangue derramado de cordeiros, carneiros, cabras, touros e pombas saudáveis como pagamento pelos seus pecados. Esse sangue forneceria propiciação, uma cobertura para o pecado, mas somente até o dia em que Deus providenciasse um sacrifício perfeito para pagar o preço verdadeiro exigido pela lei do pecado e da morte. Agora olhe para Caim e o que ele está prestes a oferecer a Deus. Que bela seleção de frutas e legumes! Como ele trabalhou duro para produzir esta oferta! Mas ela não podia cobrir seus pecados, porque não tinha sangue, nem pagamento de morte. Olhe para Abel e sua oferta. Que visão triste! O cordeirinho está amarrado e prestes a morrer. Você vê Abel colocando a mão na cabeça do cordeiro? Porque Abel acreditava no plano de Deus, Deus tirou todos os pecados de Abel e os colocou no cordeiro. Abel está agradecendo ao Senhor, pois embora ele, Abel, mereça a pena de morte, Deus aceitará o sangue do cordeiro como cobertura pelo pecado. A lei de Deus exigia que todos os pecadores fossem punidos com a morte, mas Deus, em sua justiça e misericórdia, aceitaria a morte de um cordeiro em seu lugar. Deus chama isso de a lei da oferta pelo pecado. A lei da oferta pelo pecado libertou Abel da lei do pecado e da morte. Mas e quanto a Caim?